querido irmão, querida irmã que está nos acompanhando aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Mais um programa Vida Devocional, seu programa diário que vem trazer um devocional aqui, um texto da Palavra de Deus, explicar um pouco ele, trazer alguns princípios para a nossa vida, no nosso dia a dia, nossa semana, né, que está se iniciando. Se iniciou ontem e hoje aqui na segunda-feira, então que bom, ficamos felizes demais com você aqui conosco, na segunda-feira, para escutar da Palavra de Deus, escutar um pouco sobre temas que fazem, que devem agir na nossa vida, né? E lógico, a partir da Palavra de Deus, para que nós possamos ser moldados segundo a vontade daquele que nos criou e nos redimiu. Que fico feliz pela sua participação. Já de antemão, eu peço que você curta, compartilhe essa live aqui, para esse programa, para mais pessoas nos seus grupos de WhatsApp, para que elas tenham acesso também ao conteúdo da IPP-TV e que elas também sejam abençoadas, como nós também somos abençoados com toda essa programação, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre amem uns aos outros, né? É um dos temas, um dos mandamentos mútuos. E como eu falei, esse amar uns aos outros faz parte sobre os mandamentos mútuos, né, que nós vemos na Bíblia. A mutualidade cristã é uma palavra que deriva da expressão bíblica quando nós olhamos uns para os outros. Uns para os outros. Quando nós vemos ordenanças na Bíblia que apontem uns para os outros, isso nós estamos vendo o mandamento mútuo, né? O pastor Ival vai falar que nós encontramos em toda a sua Bíblia, em toda a Bíblia, né? Em toda a palavra de Deus, cerca de 36 mandamentos mútuos, mandamentos que nos direcionam para que nós possamos agir com o outro ou deixar de agir com o outro. Por exemplo, acolham uns aos outros. Isso é uma orientação da Bíblia. Isso é um mandamento mútuo. Devemos acolher uns aos outros. Da mesma forma que eu acolho o meu irmão me acolhe. E assim nós trabalhamos para aperfeiçoar a nossa comunhão cristã. Um outro exemplo, cuidem uns dos outros. Também é um mandamento mútuo. Outro, sujeitem uns aos outros. Mandamentos mútuos. Um quarto mandamento mútuo aqui. Não se queixem uns dos outros. Esse mandamento é na negativa, ou seja, não façam isso com o outro. Pensem, vivam, vejam a sua comunhão cristã. Se preocupem com ela. Não julguem o outro, mas andem juntos. Tiago vai lembrar a gente que quando nós julgamos o outro, nós estamos nos tomando o lugar de Deus, que é o único juiz e legislador. Um outro mandamento mútuo, que eu acho que esse é um dos mais difíceis de nós podermos cumprir, por vários motivos, por N motivos, né? Talvez por falta de confiança no outro, talvez por falta de acessibilidade com as pessoas, mas um mandamento mútuo que nós vemos na Bíblia também é: confessem os pecados uns para os outros. Esse mandamento é também um mandamento mútuo. Confessar o pecado uns para os outros é um mandamento que Deus nos direciona a fazer, porque isso vai nos ajudar na nossa comunhão. Isso vai ajudar no nosso vínculo com as pessoas. E um último aqui, dos 36 que nós encontramos na Bíblia, é: perdoem uns aos outros. Perdoar é importante. E lá, quando nós olhamos o texto bíblico, nós vamos perceber que nós devemos perdoar da mesma maneira, da mesma forma que Cristo perdoou sua igreja. Perdoou os salvos sem merecimento. Então, o que nós vamos falar hoje um pouco é sobre um dos mandamentos mútuos. Um dos mandamentos que a Bíblia fala para que nós possamos agir uns para com os outros. E eu quero que vocês leiam o texto bíblico lá em João, capítulo 25. E eu quero ler ali 3 versículos apenas. E nós vamos falar um pouquinho sobre este mandamento mútuo.
João capítulo 15, versículo 12 a 14, diz o seguinte: meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Este é o texto. Eu queria que você fechasse o seu olho e, se quiser, deixar um pedido de oração aí no chat desse programa, e nós ao final estaremos orando por ele também. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse momento aqui especial que o Senhor nos concede, estar falando sobre esse tema de extrema relevância para a nossa vida. Nos ajuda, meu Pai, nos fortaleça em Ti, que nós possamos amar, meu Deus, um ao outro, com o mesmo amor que o Senhor Jesus Cristo nos amou. Nos fortaleça nos momentos maus, nos ajude com as pessoas que têm dificuldade de se relacionar, para que mesmo essas nós possamos amá-la. Te peço pelas pessoas que estão aqui, meu Deus, que elas confiem em Ti, guardem o seu coração em Ti, e que possamos glorificar o Seu nome, independente das circunstâncias, da situação. Que o Seu nome seja reconhecido, conhecido e glorificado entre os que estão ao nosso redor. Nos usa como instrumentos Seus, para que o Seu Evangelho seja anunciado, seja proclamado e pregado a toda criatura. É assim que nós Te rogamos, gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, o trecho desse texto, o contexto maior, é que Jesus estava com seus discípulos ali na última ceia, e a gente vai ver isso a partir do verso 13, nós vamos ver que Jesus estava junto com seus discípulos, e a partir do capítulo 3 nós vamos perceber que Jesus começa a lavar os pés de seus discípulos, mostrando uma postura de humildade, mesmo sendo Deus. Ele aponta na sua atitude humildade para com seus discípulos. E aí ele fala, né, que eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. E ali naquele momento, há a grande ceia e o traidor, o Judas, ele é apontado, indicado ali. Nós vamos perceber que Jesus fala: quem comeu o pão comigo, este será o traidor. E foi assim que aconteceu. A partir do versículo 21 do capítulo 3, nós vamos perceber que Jesus angustiou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E ali ele aponta quem é esse traidor. Mas também o Jesus aqui primeiro indica, né, que Pedro irá trair as 3 vezes, e depois ele conforta os seus discípulos ali no capítulo 14, né? Ele traz conforto, né? Ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, né? E ele vai tratando ali com os seus discípulos, tratando no coração os seus discípulos, né? E no mesmo capítulo, no capítulo 14, Jesus vai prometer para aqueles discípulos, não só para eles, mas também para nós, o Consolador, né? E aí ele fala no versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, e a partir do capítulo 15, nós vamos perceber que Jesus agora começa a usar de metáfora para falar com aqueles discípulos, e ele traz a metáfora da videira e dos ramos. E o interessante aqui nesse texto, quando ele fala sobre a metáfora da videira e dos ramos, ele vai trazer algo muito especial e muito importante para a nossa vida. E provavelmente o que ele fala sobre a videira e os ramos
é um reflexo da própria traição de Judas. Então, Jesus, utilizando essa metáfora, ele quer trazer para o coração daqueles discípulos: olha, não se aparte de mim. Não suma, não fique distante de mim. E aí a gente vê a partir do versículo 15 do capítulo 15, o versículo 5 do capítulo 15, nós vamos perceber o seguinte: Jesus falando aos seus discípulos, né? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Olha como interessante, irmãos. Ele fala aqui, olha, não se aparte de mim. O que ele quis falar com isso? Olha, não fique, o ramo não sobrevive fora da videira. Isso nos dá uma lição muito importante. Sem Cristo, não somos nada. Na nossa vida tem que ter o antes e o depois de Cristo. O depois de Cristo é permanecendo em Cristo, no seu amor, dando muitos frutos. Aí a pergunta que eu posso fazer, e aí para nós refletirmos juntos: estamos dando muitos frutos? Será que estamos dando frutos para a glória de Deus? E aí eu falo frutos internos, nossa vida mudada, moldada, nossa vida sendo transformada ao passo que nós estamos crescendo na fé, estamos amadurecendo na vida cristã, estamos nos relacionando melhor com Cristo, abandonando os nossos pecados, ou ainda estamos como os irmãos ali em Corinto, como crianças, bebês na fé, mesmo tendo 20, 15, 10 anos de evangelho. Mas também, não apenas frutos internos de arrependimento, mas também de vidas sendo alcançadas pela mensagem do evangelho e nós sendo instrumentos de Deus para levar essa mensagem para as pessoas. Será que estamos fazendo o trabalho do reino? Será que estamos proclamando o evangelho a qualquer lugar, em qualquer momento? Isso também deve ser pensado. E aí, irmãos, eu quero pensar, voltado agora nos versículos que nós lemos, por que devemos amar uns aos outros? Por quê? Por que eu devo amar aquela pessoa difícil de relacionamento? Por que eu devo amar aquela pessoa que me trata mal? Por que eu devo amar aquela pessoa que me persegue? Por que eu devo amar as pessoas? E aí, o texto que nós lemos, ele vai apresentar para nós algumas lições para a nossa vida. Primeiro, por que devemos amar uns aos outros? Porque o amor é o mandamento. Olha lá no versículo 12. Jesus já começa falando assim: o meu mandamento é este. O amor, irmãos, é um dos atributos de Deus. Ele em sua totalidade, ele é inexplicável mesmo. Porque Deus é todo poderoso, é soberano. Mas quando vemos, na perspectiva bíblica, Deus, na sua infinita graça, decidiu nos amar por livre e espontânea vontade. Ele amou, mesmo nós sendo inimigos dele, mesmo nós estamos com nossas vidas entregues ao pecado, mesmo assim ele nos amou. Ele decidiu nos amar. Na verdade, Deus apenas não nos amou, mas ele é o próprio amor. É impossível nós entendermos isso. Deus amar pecadores, amar pessoas que eram inimigas dele, amar pessoas que estavam agindo deliberadamente, pecando ativamente contra ele. Mas ele amou. Ele amou e ele é o amor.
Então, irmãos, é impossível realmente entender isso. Mas Ele nos cobra a amarmos dessa mesma forma. Ele nos cobra a cuidar do outro, independente do outro, mas por livre e espontânea vontade, Ele, nos amando, também nos dá exemplo que devemos amar as pessoas. Por isso, quando nós olhamos a palavra mandamento, nós entendemos que é a força, tem força de lei. É uma ordem divina. Por isso, irmãos, que o amor ao outro não é opcional. Eu não escolho quem eu vou amar. O meu mandamento é este. Eu devo amar. Porque é uma obrigação do cristão. Na verdade, é uma das características do cristão, o amor. O cristão que não ama, talvez não tenha entendido o amor de Deus em sua vida. O cristão que não ama, realmente não compreendeu a profundidade do seu pecado contra Deus e o amor incondicional que Deus teve em seu favor. Segundo o pastor Ival, o amor cumpre a lei, porque resume os mandamentos de Deus e motiva a obediência a eles. Quando nós olhamos o resumo que Cristo faz dos 10 mandamentos, ele vai falar o seguinte: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou como Deus os amou. Amar ao próximo, amar as pessoas que estão ao nosso redor, é um mandamento. É um mandamento. Nós não podemos fugir disso, irmãos. Nós não podemos fugir da realidade em que devemos amar, não por opção, mas por obrigação. E essa obrigação tem que gerar em nós prazer, alegria, devoção a Deus, porque tudo o que fizermos é para a glória dele. Tudo o que fizermos é para Ele, como nosso Senhor e nosso Salvador. Pare um pouco para pensar na briga que você teve ontem. Pare um pouco para pensar nas discussões acaloradas que você gosta de participar. Pare um pouco para pensar nas atitudes errôneas que temos agido com os nossos próximos. Pare um pouco para pensar que nós, às vezes, e eu me incluo nisso, olhamos primeiramente o nosso próprio prazer e devoção em detrimento das pessoas e das suas necessidades. Pare um pouco para pensar quantas vezes deixamos de amar as pessoas porque simplesmente não estávamos afim, não estávamos querendo. E amar aqui não é um sentimento, mas amar aqui é uma atitude de benevolência para o outro. Amar aqui, ele traz a perspectiva do cuidado do outro, da preocupação que devemos ter com o outro. Amar não é uma opção. Amar é um mandamento. É por isso que devemos amar uns aos outros. E eu creio que só por isso a gente poderia parar o devocional aqui. Mas o interessante é que quando nós lemos o texto, nós percebemos mais algumas coisas. Devemos amar porque Cristo nos deu exemplo e devemos seguir a Cristo. Sede, meus imitadores, como eu sou de Cristo. É o que Paulo vai dizer. E que Paulo vai cobrar dos seus irmãos. Olha, em que eu sigo a Cristo, siga também. Porque o meu foco é Cristo. O meu alvo é Cristo. O nosso alvo deve ser Cristo. E nós, irmãos, só podemos amar de forma verdadeira a Deus e aos demais irmãos em Cristo, porque Ele nos amou primeiro. O próprio João, em uma de suas cartas, vai lembrar aqueles irmãos, olha, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Somos salvos, somos transformados, nossos corações foram moldados pelo poder do Evangelho. Nós não vivemos mais o nosso bel prazer, mas o nosso coração está agora
submisso à vontade de Deus. E devemos seguir o exemplo de Cristo, porque Ele nos deu exemplo de amor. É por isso, irmãos, que quando Cristo aqui, Ele fala do amor, Ele fala da própria perspectiva do amor dele com os seus discípulos, e este mesmo amor deve ser externado aos demais irmãos. Versículo 12, aí, finalzinho, e o versículo 13, olha. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Deus deu o exemplo de como devemos amar. E Ele nos chama, irmãos, para termos a mesma atitude de amor para com os demais irmãos em Cristo e as demais pessoas que estão ao nosso redor. Mas talvez você esteja com dúvida, mas como eu devo amar, Samuel? Como eu devo amar o outro? Por exemplo, no lugar de agir atirando pedras, nossa atitude deve ser dando perdão, agindo com perdão. Fomos atacados. As pessoas nos denegriram. Acha com perdão. Perdoe. Perdoe o outro. Isso é uma atitude de amor. Uma outra atitude de amor ao próximo é não ter amizades com segundas intenções, esperando que em algum momento da vida você seja beneficiado pela pessoa. Infelizmente, muitos técnicos de vendas, de coaching, né? Ele fala para nós nos aproximarmos de pessoas melhores do que nós, mas o que a Bíblia vai ensinar é que devemos ter amizades, vínculos profundos de amizade com todos os nossos irmãos, com todas as pessoas ao nosso redor. Quando nós lemos Atos capítulo 2, o finalzinho do capítulo 2, nós vamos perceber ali que a igreja do primeiro século era bem vista pela sociedade. As pessoas gostavam da igreja, viam a comunhão que eles tinham, viam a alegria da salvação que eles tinham em seus corações. Irmãos, como estamos sendo vistos? Não, eu não vou vender para ele não, porque ele é crente, crente não está pagando. Ou não, eu não quero amizade com ele, porque ele só quer amizade por interesse. Irmãos, isso não é exercer amor. Uma outra perspectiva aqui de agir e demonstrar amor com o próximo é acolher a pessoa, independente da sua posição pessoal, ou social, ou financeira. Acolher a pessoa, porque ela é também uma salva em Cristo. É servir a pessoa como se estivesse servindo ao próprio Cristo. É agir, irmãos, com afetos de misericórdia para com as pessoas ao nosso redor. Isso é amar, isso é demonstrar amor ao nosso próximo. Devemos seguir o exemplo de Cristo, porque Ele nos deu exemplo para ser seguido. Amem os outros, assim como eu vos amei. E por último, irmãos, e não menos importante, porque devemos amar uns aos outros, porque o amor gera vínculos profundos. Versículo 14 vai apontar a realidade aí que... Versículo 14 e 15, né? Ele vai falar o seguinte, Jesus com seus discípulos: eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Jesus aponta seus discípulos agora, irmãos, como seus amigos. Cristo, ele ensina os oráculos de Deus para aqueles discípulos, e ele afirma no versículo 15, olha, tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Isso é vínculo de amizade, de amor. O verdadeiro amor, irmãos, gera uma sincera comunhão e um profundo vínculo de amizade e afeição uns com os outros. Para que guerra se podemos ter paz? Para que discussões se nós podemos ter amor?
Para que julgamentos, se nós podemos ter perdão? O amor é o vínculo da perfeição, por isso que devemos amar. O amor encobre a multidão de pecados. Irmãos, nós somos pecadores, nós temos as nossas falhas, mas devemos amar como Cristo nos amou, porque o amor gera vínculos profundos de afeição uns com os outros. Coisas simples que nós fazemos durante o dia, por exemplo, sorria. Dê um sorriso para uma pessoa. Você vai ver como ela vai responder a esse sorriso. Seja alegre, independente das circunstâncias. Irmãos, o amor é tão importante que o apóstolo João, em uma de suas cartas, ele é contundente ao afirmar que quem ama a Deus e odeia seu irmão é tido como mentiroso. Porque o amor ao irmão mostra de forma prática o nosso amor a Deus. Como temos amado aos outros? Porque isso vai refletir o meu amor a Deus. Que possamos entender que Cristo nos deu exemplo de amor e que sigamos compreendendo que devemos amar nosso próximo e ser bênção em sua vida. Irmãos, com a aplicação desse texto, devemos lembrar que éramos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Mas, incondicionalmente, Cristo nos amou. Entregou a sua vida por nós. E nos deu exemplo a ser seguido. Que possamos também amar o nosso próximo, como Cristo nos amou. E que nessa semana nós possamos amar mesmo as pessoas mais difíceis de convivência. Que possamos, irmãos, evitar brigas desnecessárias que tenham risco de quebrar a nossa comunhão com o nosso irmão. Abandonem, fujam dessas brigas, fujam desses momentos. E também, irmãos, que possamos crescer e nos desenvolver no conhecimento bíblico dos mandamentos mútuos, para que a nossa comunhão seja fortalecida no Senhor. Procure na internet aí, mandamentos mútuos, você vai encontrar vários deles, vários mandamentos mútuos. E que não apenas conhecer, mas aplicar no seu dia a dia esses mandamentos mútuos, para que a sua comunhão com o irmão seja fortalecida no Senhor. E por último, irmãos, gere vínculos profundos com os irmãos em Cristo. Seja bênção aonde você estiver e não maldição. Amém? Vamos orar? Deixa eu ver aqui os pedidos de oração. Que Eunice está aqui conosco, Cristine, Josimar, Lourdes, Vaninha, Ricardo, Marlene, Maria, Line. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui conosco hoje. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus Eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento aqui. Te peço pela vida das pessoas que estão nos acompanhando, pelos pedidos de oração aqui postos. Que o Senhor venha agir profundamente em seus corações, em seus pedidos, e se for da sua vontade, que ele seja atendido para o louvor da sua glória, meu Pai. Te peço que o Senhor abra portas de emprego. Te peço, meu Deus, que o Senhor venha trazer união familiar. Que o Senhor venha, meu Deus, trazer perdão na vida das pessoas que estão amarguradas pela vida e por pessoas. Meu Deus, que esses irmãos possam aprender mais e mais, dia a dia, amar profundamente a Ti e também, meu Deus, aos outros, aos próximos. E que, no final das contas, nós glorifiquemos a Deus. Eu te peço por essa semana, mais uma semana se inicia, e que nós possamos estar fortalecidos no Senhor, para que nós possamos viver e passar por essa semana glorificando ao Seu nome, fazendo o Seu nome conhecido, alegres, dispostos a servir no Seu reino. É assim que nós choramos. Em nome de Senhor Jesus.
Amém. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma excelente semana. Tchau, tchau.